Obrigado. Glória a Deus. Irmãos, nessa manhã eu trouxe algo, mas antes de eu começar eu queria só trazer à sua memória que na minha última ministração eu falei um pouco sobre unidade. E aquele tema mexeu tanto comigo que eu até falei que ia continuar aquela ministração. E glória a Deus, o Senhor me trouxe mais algumas coisas que eu quero compartilhar com você nessa manhã. Naquele dia nós vimos que o poder que na unidade o poder é multiplicado, que a força é multiplicada. Nós vimos que a unidade atrai a atenção de Deus e também a sua manifestação. Amém? Nós também vimos algo sobre a divisão, que na divisão, a divisão ela quebra a força da unidade. Onde há divisão, não há multiplicação de força. Onde há divisão, não há poder. Amém? Onde há divisão, Deus não se manifesta. Nós também aprendemos que o diabo ele é um estrategista em semear divisão. Ele semeia divisão dentro de casa, ele semeia divisão dentro do corpo de Cristo, ele semeia divisão no trabalho. Mas ele também não é tolo de aplicar a divisão contra ele próximo, contra ele mesmo. Porque nós vimos isso. Jesus falando, se Satanás estivesse dividido contra ele mesmo, não prosperaria ou não subsistiria. Amém? E pensando nisso, irmãos, hoje eu quero falar sobre unidade, mas no outro aspecto. No aspecto do corpo de Cristo. Amém? Você trouxe sua Bíblia. Você pode abrir aí em 1 Coríntios 12, no verso 12. Glória, glória a Deus. 1 Coríntios 12, 12. Você chegou lá? Diz assim, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos fomos batizados em um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fosse só um membro, onde estaria o corpo? É certo que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem mais fracos, são mais necessários. E os que parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito mais honra. Também aos que em nós são decorosos, revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquele que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o corpo é uma unidade que trabalha harmoniosamente. Olha que palavra bonita. Harmoniosamente. Cadê Joab? Na diversidade. Amém? Mesmo com tantos membros diferentes, mesmo com tantas funções e atribuições diferentes, o corpo ele consegue trabalhar em harmonia. Amém? Há um conceito, irmãos, de que nas diferenças nós não conseguimos encontrar harmonia.
Mas isso é um conceito errado. É só olharmos para um casal, por exemplo, eu e Lucilene. Nós somos diferentes. Ela não tem nada a ver comigo assim, nem fisicamente. Nós somos bem diferentes. Ela tem um gosto, eu tenho outro, não é? Mas nem por causa das diferenças nós deixamos de ser harmônicos ou unidos. Amém? As nossas diferenças, elas contribuem, ou seja, elas geram uma força para que nós a cada dia sejamos mais unidos. Amém? Então, eu respeito a diferença dela assim como ela respeita a minha. E nessas diferenças nós crescemos e nessas diferenças nós podemos cuidar um do outro. Aleluia? Dentro de uma casa são duas cabeças pensando e duas cabeças que pensam diferente e têm gostos diferentes. Mas você já pensou, já se vão 17 anos e a gente está firme. Então nós podemos ver harmonia, unidade na diversidade. E é interessante pensar, irmãos, que essa diversidade ela é aumentada no meio do casal. Quando os filhos são gerados, mais diferenças são acrescentadas. Mas o laço que une esse casal, essa família, o laço do amor, faz com que eles convivam em união, respeitando o espaço, o tempo de cada um. Aleluia. Quando um filho é chegado, você percebe que é algo totalmente que muda a nossa rotina, que muda o nosso jeito de ser. Gracinha sabe disso, está passando aí. Dobrada, né? Bênção dobrada. A rotina dela mudou, ela hoje tem que trabalhar totalmente diferente, mudou os seus horários. Há uma diferença muito grande de quem ela era e de quem ela é hoje, com o Rafa. Mas nem por isso deixou de ter harmonia, nem por isso deixou de ter unidade. Porque as diferenças se tornaram uma força para manter tudo junto. Amém? O corpo humano, irmãos, ele é um exemplo perfeito. Ele é uma obra divina. Ele foi feito pelo próprio Deus, esculpido por suas mãos. Você olha, um corpo morre, vai para a terra, fede, não sei o quê. Mas, ei, foi Deus quem fez. Você é uma obra-prima, criada por Ele. Ele é tão perfeito, irmãos. O corpo é perfeito, mas é perfeito, foi Deus que fez. Agora, por que ele é perfeito? Porque ele serve de padrão para o bom funcionamento da igreja. Amém? Paulo compara a igreja com o corpo de Cristo com o corpo humano, onde há diferentes dons, onde há diferentes atribuições, diferentes serviços, mas um só corpo. Um corpo com diferentes membros trabalhando em uma unidade. Aleluia! Glória a Deus! Quando falamos de muitos membros, falamos de um só corpo. E quando falamos em um corpo, estamos falando de muitas atribuições e serviços, mas também de um só Espírito operando tudo em todos. Aleluia! Se você olhar essa carta, irmãos, você vai ver que há muitos dons. E esses dons são operados pelo mesmo Espírito. Esses dons são diferentes, ou seja, olha as diferenças dentro do corpo espiritual de Cristo. Mas quando esses dons estão em operação, eles só se manifestam com um fim proveitoso. Ou seja, eles têm um propósito, eles se unem para um fim proveitoso, para algo bom, ou seja, abençoar a igreja. Aleluia! Deus fez assim, Deus coordenou o corpo, Deus foi quem montou com a sua sabedoria, com a sua, com aquilo que Ele tinha no coração para o momento, e eu sei que foi algo poderoso, algo maravilhoso, que tem nos abençoado dia após dia. Amém? Irmãos, quando falamos de corpo, estamos falando também de muitas diferenças, mas as diferenças, quando estão unidas, geram uma força. Com um único propósito, trabalhar para o corpo, para que o corpo funcione perfeitamente bem, pois é na união das diferenças que seus membros, pois é na união das diferenças que seus membros, que nos membros encontramos a harmonia necessária para fazer com que o corpo seja edificado e cresça saudável, cumprindo assim o seu propósito na terra. Amém?
Qual o propósito, irmãos, desse corpo? Qual o propósito do corpo na terra? Qual o propósito do corpo de Cristo na terra? Deixa eu te dizer uma coisa. O primeiro propósito é que a gente seja unido. E o segundo é que a gente seja igreja. Aleluia. Que a gente seja unido. E que a gente seja igreja. Esse capítulo, irmãos, é uma aula de como ser igreja. De como, aos olhos de Deus, nós podemos nos comportar. Não é você ver a igreja, mas é você se portar como igreja. E o portar como igreja vai requerer de nós algumas atitudes, vai requerer de nós algumas renúncias, vai requerer de nós alguns pedidos de desculpa, de perdão, vai requerer de nós um trabalho onde muitas vezes você não concorda, mas você se submete. Aleluia. Por quê? Porque é para o benefício do corpo. Aleluia. Você está entendendo? Glória a Deus. A carta aos Efésios, no capítulo 4, no verso 16, diz assim. Você pode abrir? Efésios 4, 16. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação em si mesmo, em amor. Amém? Irmãos, esse verso ele fala de uma justa cooperação. Cada parte fazendo a sua justa cooperação, esse corpo ele cresce, ele aumenta, ele é edificado. Aleluia. Ou seja, irmãos, eu tenho uma cota a cumprir nesse corpo. E quando eu não cumpro essa cota, o corpo ele não cresce, o corpo ele não é edificado, o corpo não desenvolve. Há uma função para mim e também uma função para você. E quando eu não deixo de exercer essa função, todo o corpo é prejudicado. Há pessoas que dizem, rapaz, eu não tenho função no corpo. Todos nós, se você um dia nasceu de novo, se você um dia recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, você foi enxertado nesse corpo, você foi imergido. A Bíblia diz que nós fomos batizados em um Espírito, formando assim um corpo. Aleluia! Olha que coisa impressionante, irmãos. Todos nós estamos envolvidos nessa grande obra. E há pessoas que ainda dizem assim, eu não tenho função. Eu não sei para que nasci. Eu não sei por que eu estou aqui. Deixa eu te dizer uma coisa. Ore a Deus e você vai descobrir a sua função. É porque, irmãos, muitas vezes nós olhamos para quem prega, nós olhamos para quem tem uma função de liderança, uma função de destaque na igreja, e nós pensamos, aleluia, glória a Deus. Chegou? Glória a Deus. E nós pensamos, irmãos, é porque eu não tenho uma função de destaque, eu não sou importante. Mas não é isso. Todos os membros no corpo, eles são necessários. Necessários. E se é necessário, não pode faltar. Todos os membros do corpo são necessários. Não olhe para fulano A ou B. Faça aquilo que Deus lhe chamou para fazer. Cumpra o propósito pelo qual Ele lhe salvou e lhe colocou no corpo. Aleluia! Você sabia, irmãos, que a função pastoral exercida aqui é a função de mais responsabilidade, é a função de mais liderança, é onde repousa a unção de Deus. Mas você sabia que ela é tão importante quanto aquele que abre a igreja? Aleluia! Mas o rapaz da igreja não prega. Mas o rapaz da igreja não se move nos dons. Mas o rapaz da igreja não, o rapaz que abre a porta, não faz isso ou aquilo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, ele foi chamado para aquilo. Se ele faltar num dia de abrir a porta ali, o povo vai ficar do lado de fora. E não haverá culto. E o corpo não vai receber nesse dia. E o corpo não vai ser edificado nesse dia. E se tiver uma pessoa precisando de cura, e a cura naquele dia vai se manifestar nesse culto, se o rapaz não abrir, a pessoa não recebe. Então não tem função inferior ou superior, irmãos. Todas são necessárias. Todas. Desde a menor à maior, se é que nós podemos chamar assim. Deus coordenou o corpo e Ele disse, eu dou honra àqueles que precisam. E aqueles que não precisam, Ele não deu. Por quê, irmãos? Porque já são destaque. Quando você é destaque, você já tem uma honra própria. Mas aqueles que não são destaque, eles precisam de honra.
Certo dia eu conversava com Laís no carro e eu procurando entender isso. E eu achei interessante como o Senhor me explicou. Ele disse: filho, vamos dar um exemplo de um cabelo. Um cabelo, as mulheres, vamos falar das mulheres, elas gostam de arrumar o cabelo, elas gostam de escovar, de pintar e de ficarem bonitas e de gastarem dinheiro com isso. Não está errado. Amém? Está certo. Mas eu conversando com Laís, eu disse: Laís, vamos dizer que você tivesse um único dinheiro e você iria escolher entre arrumar o seu cabelo e cuidar do seu coração. Onde você gastaria o dinheiro? No coração. Ela disse: por quê, irmãos? Nós não vemos o coração. E deixa eu te dizer uma coisa: quem quer ver um coração aqui? Você quer ver um coração? É por isso que a Bíblia fala: aqueles que são menos decorosos, ou seja, que não têm decoro, a esse nós revestimos de muito mais honra. Onde esse coração foi honrado? Quando eu decidi por ele e não pelo cabelo. Porque o cabelo já tem uma honra própria, mas o coração não. Todo mundo quer ver o cabelo arrumado. É onde ele se destaca. Mas o coração quem vê? Mas é um órgão mais do que necessário. Você pode viver sem cabelo, mas não pode viver sem coração. Aleluia! Você pode viver, irmãos, sem cabelo, mas sem o coração não. Deixa eu ler mais um pouco aqui para você. Glória, glória a Deus. Há algo, irmãos, que nós precisamos entender dentro do corpo de Cristo. E esse entendimento, irmãos, é algo que vai fazer com que a gente cresça, com que a gente avance, com que a gente prospere, com que a gente perceba que a igreja não é só um ajuntamento de pessoas, mas é uma grande unidade. E dentro dessa unidade existe uma força que faz com que os céus se movam, que faz com que os céus desçam na terra. Aleluia! Aleluia! Sabe, irmãos, você e eu somos poderosos para mover os céus. Há pessoas que dizem assim: eu não preciso de igreja para ser crente. De verdade, você não precisa da igreja para ser crente. Para ser crente você precisa crer, não é? Mas deixa eu te dizer uma coisa: para ser crente você precisa crer. Glória a Deus. Para ser crente você precisa crer, mas para ser igreja você precisa de outro crente. Para ser igreja, você precisa de outro crente. Há pessoas que dizem: rapaz, eu sirvo a Deus do meu jeito. Irmãos, não se pode servir a Deus fora do corpo. O corpo está ligado à cabeça. E porque ele está ligado à cabeça, ele é indivisível. Há um movimento aí que eu ouvi outro dia falar, de que há umas pessoas chamadas as desigrejadas, ou seja, elas não têm igreja. É como que elas não tivessem contato ou que não quisessem contato com a igreja. Mas se eu não tiver contato com a igreja, eu não tenho contato com Cristo. Cristo é o cabeça. Nós somos o corpo. Para ser igreja eu preciso de outro crente. É como gente, irmãos. Gente, para ser gente, precisa de gente. Amém? Um indivíduo sozinho, ele não pode ser gente. Gente precisa de gente para ser gente. Crente, para ser igreja, precisa de crente. Aleluia! Glória a Deus. Você está aprendendo alguma coisa? Deus é muito bom, irmãos. Deus coordenou o corpo. Deus nos deu atribuições. Deus nos deu funções para que a gente pudesse crescer, para que a gente pudesse ser o melhor modelo aqui na terra. Aleluia! Sabe, irmão, muitas vezes nós somos cobrados. Nós somos cobrados em um modelo de perfeição. Eu vejo muito isso lá em barracas. Quando alguma ovelha falha ou quando alguma ovelha comete alguma coisa, é o quanto as pessoas cobram dela. Ainda ontem eu falava com alguns de lá, mas fulana passa por a gente e não fala. Eu falei com fulana e ela não me respondeu. E era o testemunho de bem 3 ou 4. Mas eu fui e disse a eles: rapaz, fulana é nova na fé.
fulana não tem entendimento ainda do que é isso. E você que é maduro, você precisa entender e descer ao nível dela, e entender o momento dela. Ame ela, para que ela cresça, desenvolva e seja como você. Porque, irmãos, é cobrado uma perfeição de quem não tem maturidade ainda. O mundo olha para nós e vê um modelo perfeito, porque vê o corpo de Cristo. As pessoas que o representam, as pessoas que conhecem a verdade, as pessoas que podem agir e falar em seu nome. Então eles olham para nós e querem ver um modelo perfeito. Só que nós não estamos perfeitos ainda. Mas nesse modelo de corpo, nós podemos melhorar e muito. Nós podemos chegar a um modelo onde as pessoas vão olhar para nós e dizer, Cristo está ali. Como, irmãos? Através da unidade. Através do cuidar um do outro. Através do se importar um com o outro. Através de sofrer a dor do outro. Ou seja, de ter misericórdia. Isso é corpo de Cristo. Não olhar para os seus próprios interesses, mas olhar para o interesse do outro. Quantos de nós, irmãos, quando temos alguma situação onde o meu interesse está envolvido e o interesse do meu irmão também está, você é capaz de abandonar o seu interesse para ceder para o seu irmão? Eu sou capaz? Será que eu sou capaz? É isso o corpo de Cristo. Ceder, renunciar. Passar por momentos em que muitas vezes a gente vai dizer, rapaz, por que eu? Porque a você foi dada uma capacidade para suportar certas coisas. Você é parte do corpo que foi criada com esse propósito de ceder, de suportar. Há uns que são mais sensíveis, que você não pode olhar nem para a cara dele que ele já está... Mas já outros são mais calejados. Quer um exemplo? Os olhos você não pode nem... Triscou, eles já começam a lacrimejar, já começam a se irritar. É tanto que existem as pálpebras para cobrir, porque eles são bem sensíveis. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A tua mão, ela aguenta muita coisa. Se você olhar a mão de um pedreiro, você vai ver como ela é calejada e como ela é machucada, mas assim, nem dói. Porque foi projetada para aquilo. Os olhos para ver, as mãos para pegar coisas que muitas vezes são coisas que podem machucar, mas por elas serem calejadas, elas não sofrem. Quem é você no corpo de Cristo? Será se você é mão? Será se você é olho? Ah, mas eu sou muito sensível. Talvez você seja o olho. Ah, mas eu aguento muita coisa. Talvez você seja mão. E se você é olho, seja o melhor olho que você pode ser. Se você é mão, seja a melhor mão que você pode ser. Se você é pé, seja o melhor pé que você pode ser. Nesse texto de Coríntios, irmãos, ele diz assim, não pode o pé dizer se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo. E ele diz, nem por isso deixa de ser. Os pés, irmãos, vivem escondidos dentro dos sapatos, nem sempre tem um cheiro bom. Nem sempre tem um cheiro bom os pés. Mas, irmãos, há uma certa semelhança. Os pés têm dedos e as mãos têm dedos. Talvez os pés, pensando, possam dizer, eu poderia ser mão, porque a mão recebe uma aliança, ela recebe um cuidado, ela é mais forte. Eu queria ser mão para apertar na mão do pastor. Eu queria ser mão para apertar na mão de gente importante. Isso é o pé pensando. Mas você deve estar se perguntando, e o pé pensa? O pé natural não. Mas o pé do corpo de Cristo pensa. Porque você pode ser um pé. E por você olhar as atribuições da mão, você pode pensar, eu poderia ser mão. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você sendo pé ou você sendo mão, você faz parte do corpo de Cristo. A tua função é importante, a tua função é necessária. Há pessoas, irmãos, que pensam, que se acham até melhores do que o seu próprio irmão dentro da igreja. Que se acham, que pensam que são mais do que o outro. Mas deixa eu te dizer uma coisa, isso é um conceito totalmente errado.
Porque Paulo escrevendo, ele diz o seguinte, que Deus nos reuniu em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Ele colocou todo mundo no mesmo patamar. O mesmo preço de sangue, pagado por um, foi pagado por outro. Nem uma gota a mais. Foi o mesmo preço. Foi a mesma coisa. Então não tem por que eu me achar. Por quê? Porque eu prego. Você não sabe a responsabilidade que está em pregar. Você não sabe. E as pessoas às vezes olham para cá e dizem, rapaz, amém, deseje. Se você tem um chamado, glória a Deus, eu vou torcer por você. Mas deixa eu te dizer uma coisa, existe uma responsabilidade aqui que você não tem noção. Não que seja ruim, não é. É honra, é maravilhoso. Mas deixa eu te dizer uma coisa, ora a Deus para ver se é isso mesmo. Aleluia. Porque se você fizer outra coisa, tem o mesmo peso e a mesma importância do que eu pregando aqui. Porque se você não fizer a sua parte, o corpo entra em deficiência. O corpo não anda como deveria andar. O corpo não cresce como deveria crescer. Não é edificado. Aleluia. O mesmo preço, irmãos. Não tem por que eu me achar ou fulano se achar. Nós somos iguais. Essa declaração de Paulo é uma declaração que hoje nós até assim, nós aceitamos de boas e sabemos que ele colocou todo mundo no mesmo patamar. Mas naquela época, irmãos, ela tinha um peso muito maior. Porque se você era judeu, você tinha um valor. Se você era grego, você tinha um valor. Se você era livre, você tinha um valor. Mas se você era escravo, não tinha valor nenhum. A não ser de comércio. Teu dono te vender. Mas Deus colocou no corpo gregos, escravos, livres. No mesmo patamar, eles são iguais. Eu amo do mesmo jeito. Tem as mesmas, as funções são necessárias. Trabalham junto, vão trabalhar em conjunto no meu corpo. Aleluia. Glória a Deus, irmãos, isso é fantástico. Essas diferenças, irmãos, trabalhando harmoniosamente. A harmonia, a sincronia no corpo, a beleza do corpo não são as semelhanças, mas as diferenças. Aleluia. Eu quero dar um exemplo aqui que o Senhor me deu agora. Agora não, quando eu estava aqui. Pastor Johnny é o mais alto. Vem para cá, Pastor Johnny. Olha que coisa interessante o Senhor me mostrou. Fica aqui, pastor. Tem alguém aí mais baixinho que eu? Tem que ter. Tem alguém mais baixinho que eu? Romero. Vem cá, Romero, Davi. Tem uma mulher também? Tem uma mulher. Vem, Lucilene. Aleluia. Glória a Deus. Vem, Lucilene. Vem, Dedielza. Aleluia. Tem o mesmo tamanho? Ela é mais alta. Ela é mais alta. Olha para cá, irmãos. Não é uma escadinha. Não é? Dá para perceber. A proposta é que você entenda uma escadinha aqui. O maior até o menorzinho. Mas o que eu quero dizer com isso, irmãos? O Senhor me mostrou, sabe o quê? Uma caixa de chave de fenda que eu tenho em casa. Que ela começa justamente desse jeito. E ele disse assim, tá vendo a miudinha? Ela entra onde a maiorzinha não pode entrar. E a miudinha não pode fazer o serviço da maiorzinha. E assim vice-versa até chegar na grande. Quando você precisa de força, você pega a maior. Para tirar um parafuso maior. Mas parafuso pequeno, você tira com a pequenininha. A pequenininha, ela entra em brechas que a grande não entra. Você está entendendo? E eu fiquei pensando, rapaz, que coisa maravilhosa. Um conjunto que trabalha com um único propósito. É isso o corpo de Cristo. Trabalhar com um único propósito. Edificação. Aquelas chaves, elas vivem juntas. Eu não as separo, porque é um conjunto. Assim devemos ser nós. Devemos viver juntos, não separados, unidos, cuidando uns dos outros. Porque a Bíblia diz isso, que os membros cooperem igualmente, cuidando uns dos outros. Ou seja, a dor de Miqueias é a minha dor. Pode sentar, gente. A dor de Miqueias é a minha dor. A minha dor é a dor de Miqueias. Mas a honra de Miqueias é a minha honra.
E a minha honra é a honra de Miqueias. Aleluia! Ele diz que quando um membro sofre, todos sofrem com ele. Mas quando um é honrado, todos são honrados com ele. E deixa eu te dizer uma coisa. Ontem Miqueias estava lá dançando no Espírito, como quem tinha recebido algo da parte de Deus. E eu pude ver naquela dança todo o corpo festejando. Você está entendendo? Vamos dar um exemplo natural. Vamos dizer, cadê? Quem está prestando vestibular? Quem vai prestar? Donde? Não sei. Quem vai? Ou quem vai fazer algum concurso? Não tem ninguém aqui hoje que vai fazer isso? Mas vamos dizer que Miqueias vai fazer um concurso. E quando ele fez o concurso, saiu o resultado. E quando saiu o resultado, ele passou. O que foi que Miqueias fez? Aleluia! Festa! E ele chega para a igreja, rapaz, eu passei no concurso. E toda a igreja celebra. Celebra porque ele é membro, porque ele faz parte. E nós, a honra dele é a nossa honra. A alegria dele é a nossa alegria. Isso é corpo de Cristo. Uma unidade, irmãos, na diversidade. Uma unidade nas diferenças. Gerando força. Gerando força. Movendo os céus. Atraindo pessoas. Meu Deus, a hora foi. É isso, irmãos. Eu e você temos que ter essa consciência de ser igreja. De viver aquilo que Deus nos chamou para viver. Ser aquilo que Deus nos chamou para ser. A palavra é essa. Não queira ser o que Deus não te chamou para ser. Porque a tua fisiologia não vai permitir. Vou te dar um exemplo. Você já tentou escrever com os pés? Eles não têm dedos? Então posso escrever com os pés. Tem pessoas que conseguem, mas deixa eu te dizer uma coisa. Elas não conseguem do dia para a noite e é uma coisa que funciona precariamente. Porque a fisiologia dos pés foi feita para andar, suportar o peso. Olha quanto peso os pés suportam. Muito. Porque foram preparados para isso. A mão, por ser, mesmo sendo mais rústica, dependendo da pessoa, ela foi feita para desenhar, para riscar, para escrever. Porque a fisiologia dela é para isso. Então não queira ser o que você não foi chamado para ser, é perigoso. É perigoso. Porque além de você fazer com que o corpo sofra, você pode entrar num terreno perigoso. Onde você vai estar desagradando a Deus, porque Ele não lhe chamou para aquilo. Amém? Glória a Deus. Você está sendo abençoado? Glória, glória, glória a Deus. E não fique chateado se você não tem uma função de destaque. Vou repetir o que eu disse. A tua função é necessária. E foi o próprio Deus que coordenou e te colocou aí. E Ele vai te honrar pela tua fidelidade. Não é pelo o grande serviço que você pode estar prestando, mas pela fidelidade em ser aquilo que Ele te chamou para ser. O pastor John diz algo bem interessante. Eu acho que ele já ouviu do pastor Dinho, não foi? Que ele diz que a maior felicidade do ser humano é quando ele descobre para que é que ele existe. Não é assim, pastor? Para que é que ele foi feito. Essa é a alegria. Então, irmãos, que nós possamos orar ao Senhor e perceber isso. Para que é que eu fui chamado? Para que é que eu existo? Qual a minha função no corpo de Cristo? Em que é que eu sou bom? Talvez você seja bom na oração. Aleluia. Talvez você seja bom na oração, como Dedeusa tem aqui todas as terças-feiras, e elas oram e diz que o manto desce, é algo maravilhoso, e ela está, irmãos, no lugar para onde ela foi chamada, e tem dado fruto. Agora, se ela estivesse fazendo outra coisa, o corpo estaria em deficiência, e o corpo estaria sofrendo. Então, irmãos, que isso fique gravado em nossos corações nessa manhã. Que você e eu entendamos para quê e para qual propósito eu e você fomos chamados. E que nós, irmãos, possamos exercer bem aquilo que Deus nos chamou para ser. Aleluia. Nós um dia iremos prestar contas a Ele.
E que coisa triste, irmãos, é você correr a vida inteira, mas correr para a direção errada. Você se esforçar tanto e chegar naquele dia o Senhor dizer, eu não te chamei para aquilo, para isso. Aleluia. Então é necessário que eu e você busquemos a Ele para entender aquilo que Ele nos chamou para fazer, qual a nossa vocação. Há pessoas aqui com chamados, há pessoas aqui com dons, há pessoas aqui com habilidades dadas por Deus, específicas, para contribuir para que esse corpo cresça mais rapidamente. E eu digo isso pelo Espírito. Não perde tempo, porque o corpo já deveria estar mais longe, mas não está, porque você não tem feito a sua parte. Aleluia. Deus já falou com você. E você muitas vezes diz, mas eu não me encaixo nisso. Eu não fui chamado para isso. Talvez porque você acha que aquilo é algo indigno ou algo muito pouco. Mas o Senhor diz, seja fiel no pouco e sobre o muito eu vou te colocar. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, irmãos. Aleluia. Aleluia. Eu quero encerrar. Mas antes de eu encerrar, deixa eu ler algo aqui para você. Aliás, eu não vou ler, eu vou dar um exemplo. Esse corpo, irmãos, ele tem que funcionar justamente como o corpo humano funciona. Vou te dar um exemplo. Pense aí nas minhas cordas vocais. Pense nos meus pés, pense na minha mão e pense na minha boca. Quem é mais importante? Vou te dar um exemplo. Vamos dizer que as cordas vocais necessitem de água. E ela manda uma mensagem para o cérebro. Estou com sede, estou querendo água. Você pode fazer alguma coisa? Isso é a corda vocal falando com o cérebro. O cérebro diz, vamos ver. Ele diz, mão, você pode alcançar a água para que as cordas vocais bebam? A mão diz, está longe. Mas a mão vai e diz, mas eu posso falar com os pés. E os pés fazem isso naturalmente. Naturalmente, irmãos. Sem nenhuma contenda, sem nenhum complexo de inferioridade, sem qualquer sentimento ruim ou qualquer coisa que venha porventura a existir que venha atrapalhar isso. Porque eles trabalham em uma unidade, com o único propósito, servir ao corpo, naturalmente acontece. Sem força, sem pressão, mas naturalmente. Assim é o corpo de Cristo. Deve ser o corpo de Cristo. Eu e você. Se as cordas vocais têm sede, a cabeça fala, os pés obedecem, a mão pega, a boca abre e faz o serviço. Amém? Glória a Deus. Os olhos não podem dizer à mão, não preciso de ti. Sabe por que eles não podem, irmãos? Porque os olhos estão aqui, mas eles querem ver aquela caixinha ali. E eles olham e dizem, rapaz, que caixinha bonita, eu quero ver mais de perto. Mão, vai lá e pega. Rapaz, que coisa linda. Você está entendendo? Os olhos não podem dizer à mão, não preciso de ti. Nenhum membro pode dizer ao outro, eu não preciso de ti, eu não tenho necessidade de ti. Todos são necessários. Aleluia. Todos. Saia daqui com isso. Eu sou necessário, eu sou importante. Eu faço parte de um corpo. Aleluia.